paz do Senhor, meus queridos irmãos. É uma alegria poder estar mais uma vez compartilhando com vocês a palavra de Deus, a escola bíblica dominical, no canal do pastor Edivaldo Bueno. Nós estamos estudando nesse trimestre, meus queridos irmãos, esse terceiro trimestre de 2019, lições bíblicas da classe dos jovens, a razão da nossa esperança, alegria, crescimento e firmeza nas cartas de Pedro. E hoje nós vamos meditar na lição de número 2, que será estudada no dia 14 de julho de 2019. E o tema é Desfrutando a alegria na esperança da salvação. O texto do dia está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A síntese diz o seguinte: a salvação em Cristo produz esperança legítima e alegria verdadeira, e capacita espiritualmente o crente a enfrentar os sofrimentos e desafios deste mundo. Queridos irmãos, introduzindo esta maravilhosa lição da escola bíblica dominical, Pedro é o autor, Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, é o autor da primeira e da segunda carta que leva o seu nome. O ano é 63 depois de Cristo, chamado Era Cristã, essa era em que nós vivemos. O contexto, Pedro, ele escreve essa primeira carta para os crentes, os cristãos que estavam nas 5 províncias da Ásia Menor. A época pertencia ao Império Romano, atualmente parte da Turquia. Esses cristãos estavam sofrendo perseguições, provações, sofrimentos. Eles estavam sendo menosprezados socialmente. Esses cristãos estavam se sentindo marginalizados, desprezados, e isso estava causando neles até um certo desânimo. Pedro, então, escreve essa carta para encorajar os irmãos, para animá-los e relembrá-los e mostrar para eles a alegria decorrente da salvação. Em meio àquele cenário em que eles estavam vivendo, sofrendo perseguições das piores possíveis, a intenção do apóstolo Pedro era encorajar os irmãos, em meio às lutas, lembrar e desfrutar da alegria, da paz que só a salvação em Cristo Jesus é que pode produzir no ser humano. O tópico primeiro diz o título: Gerados para uma viva esperança. E o ponto 1 diz: vida nova, esperança viva. Nós temos aqui o texto bíblico e Pedro vai introduzir esse ponto 1 com um ato de
gratidão. Capítulo 1, verso 3, o texto bíblico diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, que é o nosso texto do dia. Pedro, então, começa a sua carta bendizendo, agradecendo ao bendito Deus pela sua grande misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é ter a capacidade de sentir aquilo que o outro está sentindo, se colocar no lugar do outro. Misericórdia também, meus queridos irmãos, meus irmãos, é não dar aquilo que nós merecíamos. Quando Paulo escreve aos Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23, o salário do pecado é morte. E o capítulo 5 e o verso 12 vai dizer: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós recebemos uma herança dos nossos pais biológicos, Adão e Eva, ali no jardim do Éden. Paulo vai tratar nessa carta aos Romanos que todos que nascem com o pecado original. Agora, Pedro está agradecendo a Deus pela sua grande misericórdia. Nós que estávamos condenados ao inferno, à condenação eterna, vivíamos debaixo do pecado, do poder do pecado. Mas, graças a essa grande misericórdia que o Senhor teve para conosco, Ele nos libertou do poder do pecado e da condenação eterna. A grande misericórdia de Deus. Pedro vai dizer também que Ele nos gerou de novo. Amados irmãos, dentro da doutrina da salvação, chamada soteriologia, nós temos a regeneração ou um novo nascimento. O que é o novo nascimento? Pedro está nos lembrando, escrevendo a esse povo que estava sofrendo, os seus irmãos, relembrando o grande amor de Deus, a sua grande misericórdia, que através deste ato nos gerou de novo. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 2, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Paulo vai dizer que nós vivíamos segundo o curso deste mundo, vivíamos sob o príncipe das potestades do ar, ou seja, o inimigo, o diabo, aquele que João vai escrever em 10:10 no Evangelho, que ele veio para matar, roubar e destruir. Agora, Paulo vai clarear a nossa mente, nos mostrando nessa carta aos Efésios 2, que ele tirou-nos das mãos do príncipe das potestades do ar. Tirou-nos, pois nós vivíamos segundo o curso deste mundo, e nos colocou assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nos mudou de posição.
O que é o novo nascimento? Nós morremos para o mundo. Não vivemos mais segundo o curso deste mundo, segundo os pensamentos, segundo a cultura deste mundo. Não estamos mais debaixo do jugo do diabo, mas agora nós vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Nos mudou de posição. Este é o novo nascimento. E Pedro vai dizer ainda nesse ponto 1, nos gerou de novo para uma viva esperança. Meus amados irmãos, e o novo nascimento, ele tem benefícios no presente, também benefícios no futuro. Os benefícios no presente, nós podemos desfrutar, meus amados, de uma paz com Deus. Nós temos confiança inabalável. Sabemos que o Senhor está conosco. Apesar das lutas, provações, perseguições em que nós passamos nessa vida, nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Nós somos peregrinos nesse mundo. Só que o Senhor Jesus, o nosso Mestre, já nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Benefícios no presente, através do novo nascimento, e benefícios no futuro, uma eternidade com Cristo Jesus, onde o Senhor limpará de nossos olhos toda lágrima. Ponto 2. Porque Ele vive, podemos crer. Essa nova vida em Cristo Jesus, esse novo nascimento, só pode acontecer porque o Senhor Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Paulo vai escrever aos Coríntios capítulo 15 e o verso 14, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Meus queridos irmãos, a nossa fé está fundamentada num Cristo vivo. Ele venceu a morte. Quando Pedro, esse mesmo Pedro em que nós estamos meditando nessa carta, não podemos esquecer que Pedro, aquele que negou Jesus, aquele Pedro de um temperamento forte, esse Pedro, uma vez regenerado, tendo nascido de novo, depois da descida do Pentecoste em Atos capítulo 2, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai pregar e vai dizer aquele, dizendo sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi solto às ânsias da morte, porque a morte não pôde segurar o nosso Senhor e Salvador. É por isso que nós cantamos o hino 545. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Nossa confiança, querido irmão, minha irmã, não está na política, não está nas coisas desta vida, nas coisas efêmeras, não está na capacidade humana. Tudo isso é ilusão. Esse mundo em que vivemos, denominado pós-moderno, a história da humanidade, ela é dividida em 4 eras. A primeira era, o mundo antigo, que vai da Mesopotâmia até o período clássico greco-romano. Depois entra no período da Idade Média, 1000 anos de Idade das Trevas. Depois entra no mundo moderno, descobrimento do Brasil, Reforma Protestante. A partir da Revolução Francesa, em 1789, entramos no
quarto período da história da humanidade até os dias atuais como mundo contemporâneo, ou mundo pós-moderno, uns chamam de hipermoderno. Fato é que neste mundo pós-moderno em que nós vivemos, muitas das características desse mundo sobressai o ceticismo, pessoas céticas que duvidam de tudo, o ateísmo que nega a existência de Deus. Muitas outras filosofias, como o existencialismo, entre outras, todas essas filosofias humanas que tentam buscar respostas para a vida humana, mas, ao contrário de todos esses pensamentos que bombardeiam o ser humano, a nossa fé, meu querido irmão, a fé do crente, do cristão, ela não está fundamentada em filosofia humana, e sim no Gólgota, na cruz, na morte e ressurreição de nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, e o verso 11, porque ninguém pode colocar outro fundamento, senão o que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A nossa fundamentação está na rocha, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ponto 3. Uma herança superior. Pedro mostra as características dessa herança. Meus amados, a nossa herança superior, Pedro vai dizer, ela é incorruptível, incontaminável e não pode murchar. A herança da salvação é infinitamente superior e incomparável com as coisas deste mundo. Meus amados, ao ouvir a mensagem do Evangelho, e essa mensagem caiu em terra fértil, essa mensagem brotou, nós nascemos de novo, e nós, como crentes em Cristo Jesus, nesta caminhada até o grande e glorioso dia do Senhor Jesus, temos provações, temos lutas, adversidades, garantidos pela palavra de Deus. Ao contrário do que estão dizendo algumas teologias, que agora pare de sofrer, acabou o seu sofrimento. Isso é uma mentira, porque ao examinar as Escrituras, João 8,32 diz a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conforme nós vamos conhecendo as Escrituras, é histórico a vida dos nossos irmãos, os discípulos de Jesus, foram mortos, apedrejados, mortos à espada. Mas é interessante quando nós olhamos para a igreja primitiva, os discípulos, os apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eles tinham prazer em morrer pela causa do Evangelho. Sempre houve perseguições, sofrimentos, mas eles tinham uma esperança, uma herança superior. E nós, meus queridos, aguardamos o grande e glorioso dia do Senhor. Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, que os mortos vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, esse corpo corruptível
se revestirá de uma incorruptibilidade. Amados, após o rapto da igreja, o grande e glorioso dia do Senhor, nós estaremos no tribunal de Cristo. Receberemos de nosso Senhor e Salvador, pelas nossas obras, que em meio às lutas, provações, nós estamos com a nossa fé firmado na rocha, convicção inabalável, olhando para o alto, como diz Paulo aos Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Após o arrebatamento da igreja, queridos irmãos, nós estaremos no tribunal de Cristo e receberemos, de acordo com as nossas obras, ouro, pedras preciosas, prata, o nosso galardão. Jesus disse em Apocalipse 22:12, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22 e o verso 12. Há uma herança superior que nos aguarda nos céus. Tópico 2, meus queridos irmãos, a alegria da salvação. O ponto 1 vai dizer, alegria no sofrimento. Parece contraditório. Alegria no sofrimento. Meus amados, Pedro está aqui encorajando, está relembrando, está animando os seus irmãos que, apesar das provações, tentações, as intempéries da vida, nós podemos desfrutar fruto da salvação em Cristo Jesus, de uma comunhão com Deus através do Santo Espírito de nosso Senhor. Pedro vai escrever no capítulo 4, verso 13. Ele vai escrever aos seus destinatários, aos irmãos que estavam sofrendo, para que eles se alegrassem por participarem das aflições de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pedro, ele vai ecoar as palavras de nosso mestre, quando ele disse no célebre, no famoso Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, capítulo 5 e o verso 11, disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: bem-aventurados sois vós, ou seja, felicíssimos, muito felizes sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Atente para essas 3 últimas palavras: por minha causa. Que causa é essa que nós estamos militando? É a causa do Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus. Jesus está dizendo aqui no Sermão do Monte: vocês serão muito felizes quando armarem ciladas, disserem todo mal, caluniarem vocês, por minha causa. É a causa do Mestre, é a causa de Cristo. Ponto 2, meus queridos. A fé que é provada. As perseguições que os nossos irmãos sofriam, eles estavam suportando devido ao seu compromisso
com Cristo. Pedro tinha convicção e estava alertando eles, encorajando eles, porque ele sabia que essas perseguições podiam aumentar ainda com o passar do tempo. Eles, por não se corromperem, eles, por não seguir a filosofia e a cultura do mundo em que eles viviam, eles eram hostilizados, perseguidos e tratados com indiferença. Quando Paulo escreve a segunda carta ao jovem Timóteo, segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1, é bom nós lembrarmos o contexto, porque Paulo, ele não está preso numa prisão domiciliar, mas ele está preso numa prisão que é um cárcere fria, e dali ele vai sair somente para a morte. O terrível imperador Nero vai executar a vida de Paulo. Mesmo preso, as suas palavras, as suas convicções, ninguém podia prender, ninguém podia calar. Paulo vai encorajar o jovem obreiro Timóteo. Verso 12, capítulo 1, versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, com D maiúsculo, grande e glorioso dia do Senhor. Que convicção é essa, meu amado irmão? Preso em cadeias, mas a sua convicção estava solta, ninguém podia prender as suas convicções. Ele sofria por causa do Evangelho, por não se moldar, por não aceitar a cultura, se dobrar diante de imperador algum, mas sofrendo por amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos ter essa convicção inabalável, esta fé que é provada. Eu já disse aqui que os discípulos de Jesus, quando eles sofriam açoites, capítulo 4 de Atos, falaram para eles, os religiosos, para eles pararem de falar do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles tinham operado um milagre no nome de Jesus, Atos capítulo 3, Pedro e João subindo ao templo, a hora da oração, a hora nona, 3 horas da tarde. O Senhor Jesus operou um milagre, aquele homem que era coxo, que era paralítico. Agora, no capítulo 4 de Atos, aqueles religiosos tentando calar, tentando parar os discípulos, os apóstolos de Jesus, mas eles dizem para os religiosos: importa obedecer a Deus do que vocês. Convicção. E eles também, quando eram açoitados, sofriam hostilizações. Eles louvavam o nome de Jesus por sofrer em nome de Cristo. Que convicção é essa, meu amado irmão? A fé que é provada. O ponto 3 diz: Cristo, o motivo da alegria. Esse mundo que nós já falamos é o mundo pós-moderno. Dentre muitas características
impera o hedonismo, que é a busca pelo prazer a qualquer custo. O materialismo, que é a valorização das coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. Valoriza-se mais o ter do que o ser. Valoriza-se mais as coisas que se veem do que as coisas que não se veem, as coisas espirituais. Nós que, salvos em Cristo Jesus, o Espírito Santo que habita dentro de nós, Paulo vai dizer que nós somos templo do Espírito. A alegria, a salvação vai produzir em nós uma alegria tal que nós, através também da palavra de Deus, temos convicção em Cristo. A palavra de Deus nos garante em Hebreus capítulo 11, o verso 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não estamos vendo, mas nós cremos, porque diz as Escrituras, Romanos 10 e 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vai produzindo em nós fé, alegria e gozo que só Jesus pode nos dar. Nossa fé é fundamentada na rocha. Eu me lembro agora quando Jesus leva os seus discípulos, ele está treinando os seus apóstolos, os seus discípulos, porque ele vai para Jerusalém. Jesus veio para morrer. Jesus tinha um único objetivo. Ele curava, multiplicava pão, mas o objetivo principal era morrer para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Ele então está treinando os seus discípulos para que, após a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, os seus 12 apóstolos continuassem o ministério. Agora ele chega em Cesareia de Filipe, na frente da caverna do deus Pan. Ali acreditava-se que era as portas do inferno. Jesus faz uma pergunta emblemática, profunda para os seus discípulos. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 16. A partir do verso 13, eles chegam em Cesareia de Filipe. Ele faz uma pergunta para os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os seus apóstolos vão responder: ora, mestre, uns dizem o senhor é João Batista, outros dizem Elias, Jeremias ou algum dos profetas. E isso é o que os outros falavam acerca de Jesus. Agora ele vai direcionar a pergunta para os seus discípulos: e vocês? Quem dizeis que eu sou? O que eu sou para vocês? Pedro toma a frente de todos e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então vai dizer para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, mas não foi carne que te revelou, ou seja, não foi pensamento de procedência humana, mas o meu Pai que estás nos céus. São revelações espirituais. O verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Pedro, no grego, Petros, pequena pedra, fagulhas de pedra. E sobre esta pedra, Jesus dizendo, esta pedra, do grego Petra, rocha grande, firme, maciça, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querido irmão, a nossa fé está fundamentada na rocha, e a rocha é Cristo Jesus.
Cristo é o motivo da nossa alegria. Nós não vivemos na defensiva. Baseado nas palavras de Jesus Cristo, nós temos é que viver no ataque, meus amados irmãos. É os demônios é que tem que correr. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós temos a garantia que o Senhor Jesus está conosco e disse o Mestre: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória ao nome de Jesus. Meus queridos irmãos, vamos para o tópico 3 da nossa meditação. A maravilhosa salvação. E o ponto 1 vai dizer: o propósito da fé. Meus queridos, o maior propósito, aquilo que é central da fé, é a nossa salvação em Cristo Jesus. Esse mundo em que vivemos, meus queridos irmãos, em que estão valorizando tanto as coisas materiais, estão trocando as coisas espirituais, as coisas eternas, por coisas passageiras, coisas efêmeras. Tudo são coisas que ficarão aqui. Jesus vai dizer em Marcos capítulo 8, o subtítulo, Marcos 8:34, cada um deve levar a sua própria cruz. Ele chama alguns discípulos e vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Jesus está dizendo: se alguém quiser ser um seguidor meu, um discípulo, seguir os meus passos, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Deixe os seus propósitos para segundo plano, mas coloque os seus objetivos. O seu objetivo em primeiro lugar tem que ser seguir ao Senhor Jesus. E aí o verso 36, porque o que adianta o homem ganhar o mundo, meus amados irmãos, e perder a sua alma? A nossa vida aqui nessa terra, nessa peregrinação até a Nova Jerusalém, não podemos abrir mão, meus queridos, da nossa salvação. Hoje são tantas teorias. Hoje nós olhamos na internet, na televisão, estamos vendo líderes religiosos, quando coloca o microfone para os irmãos testemunharem dessas igrejas que pregam um céu aqui na terra. As bênçãos são as coisas materiais. Casa, carro. Quando alguém fala, eu adquiri a minha salvação em Cristo, dizem esses líderes, falsos profetas. Eu falo isso sem medo de errar, porque eu estou baseado nas Escrituras. Esses falsos profetas não consideram a salvação como aquilo que é mais importante, aquilo que é central da fé. Queridos, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, passar uma eternidade longe de Jesus, longe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O pastor comentarista da revista, nesse ponto 1, o propósito da fé, ele cita aqui uma palavra que é muito importante dentro da doutrina da salvação, que é a justificação. Com uma conduta digna de alguém que foi justificado e absolvido da condenação eterna. O que é a justificação? Dentro da doutrina da salvação, regeneração, nós já falamos que é um novo nascimento.
morte para o mundo e vida nova com Cristo Jesus. Temos também a santificação, que é consagrado, separado, exclusivo de Deus. Temos também, citado aqui, a justificação. A justificação é um termo jurídico. Paulo vai escrever, vai desmembrar e clarear a nossa mente na carta aos Romanos. É uma carta com muitos termos jurídicos. A justificação, os irmãos, imagina uma cena de um fórum espiritual. Deus sentado na cadeira de juiz. Eu e você sentados na cadeira de réu. O juiz, que é justo, o homem, os nossos pais biológicos, mancharam, ofenderam a lei moral, a justiça de Deus. Então, como Deus é santo, é justo, ele sentenciou-nos à condenação eterna. Só que esse Deus, na sua multiformidade, santo, justo, ele também é bom. Ele é misericordioso. É por isso que Jeremias vai dizer em Lamentações 3:22 que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. O justo juiz, que é santo, que é puro, que não compactua com o pecado, ele é misericordioso. Ele nos amou de tal maneira, disse João 3,16, que ele deu o seu único filho. A morte vicária, ou seja, substitutiva. O Senhor Jesus tirou-nos da cadeira de réus. Estávamos sentenciados. Deu-nos a sentença, morte eterna. Jesus tira-nos dessa cadeira, senta e toma a nossa culpa. Justificação é absolvição. Fomos absolvidos. Agora, Romanos 8 e o verso 1, Paulo vai escrever: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amados irmãos, nos alegremos, precisamos nos alegrar, porque fomos libertos da condenação eterna. Diz a palavra de Deus: dos seus pecados não me lembrarei mais. Não há mais condenação. O ponto 2. A salvação é pela graça. Querido, meus amados irmãos, o que é a graça? A graça é o favor imerecido. A graça, Deus nos deu, Deus nos dá aquilo que nós não merecíamos, não merecemos. Só que João vai dizer em 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, a graça, e a maior manifestação da graça foi Jesus no Calvário, no Gólgota. Ali foi a maior manifestação do grande amor de Deus. E João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, não tem como mensurar, não tem como medir, não tem palavras para descrever o grande amor de Deus. Só que essa citação de João é profunda, é preocupante, porque mostra o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. O nosso passado, Deus
já fez a sua parte, através da sua graça, o favor imerecido. Agora, as nossas decisões no presente, João vai dizer, para que todo aquele que nele crê, devido às nossas decisões no presente, vai definir o nosso futuro. Porque, de acordo com aquilo que nós decidirmos no presente, ou nós passaremos uma vida eterna com Cristo, ou uma condenação eterna longe de Cristo Jesus. Não é imposta, Deus não obriga, é para que todo aquele que nele crê. Temos o livre arbítrio. Deus oferta a sua graça, o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia. Basta o homem estender as mãos pela fé. Quem crer e foi salvo, quem crer e for salvo, quem crer e for batizado, será salvo. O ponto 3, meus amados irmãos, a salvação profetizada. A vinda de Cristo foi cumprimento profético nos relatos de Pedro. Aqui no texto bíblico, o verso 10, Pedro vai dizer: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Meus amados irmãos, Gênesis 3:15, lá no Éden, local, o Éden foi o palco da transgressão, do pecado. O pecado é errar o alvo. O homem, no seu livre-arbítrio, ele decidiu viver longe de Deus. Deus, então, chama a serpente, a mulher e o homem, e estabelece os juízos e as sentenças, porque ele é santo, ele é justo, ele não compactua com o pecado. Mas esse mesmo Deus, que é santo na sua multiformidade, nós já falamos isso aqui, ele também é misericordioso, ele faz uma promessa, é a primeira promessa de salvação nas Escrituras, Gênesis 3:15. A semente da mulher, ou seja, no hebraico, o descendente da mulher, ele vai esmagar a cabeça da serpente, do diabo. A partir dessa primeira promessa de salvação que Deus faz, agora, os profetas no Antigo Testamento, o que é o profeta? É a boca de Deus, é a voz de Deus no meio do povo. O profeta, ele não fala aquilo que o povo quer ouvir, mas fala aquilo que o povo precisa ouvir. Ele tem compromisso com Deus. Então, os profetas em harmonia, em sintonia com o Deus poderoso, Isaías, que é o mais messiânico de todos os profetas, ele vai predizer, ele vai profetizar acerca do nascimento de Jesus. Isaías 7,14. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E agora, Isaías profetiza o nascimento, e agora no capítulo 53, Isaías vai dizer 53, a partir do versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías, 700 a.C., profetizou não somente o nascimento, mas também a morte. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. O Senhor vela pela sua palavra. Diz o Senhor, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Concluindo, meus queridos, esse nosso pensamento sobre essa lição de número 2, Pedro leva aos seus leitores palavras de ânimo, de esperança, de confiança em Deus. Meus amados irmãos, mesmo em meio às perseguições, lutas, provas, não podemos esquecer da bendita salvação em Cristo Jesus. Eu não sei qual a sua dificuldade, sua luta, sua dor, suas angústias, mas nunca se esqueça dos benefícios que a morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo trouxe para nós. Nos trouxe alegria. Alegria em meio a aflições. Não esqueçamos jamais dos benefícios de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos, professores, alunos, todos aqueles que amam a escola bíblica dominical, que amam as Sagradas Escrituras. Como disse Pedro, 2 Pedro 3,18, que nós possamos continuar, meus queridos, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe.